Olá, pessoal, boa tarde. Vou iniciar aqui a gravação de uma explicação bem geral sobre o desenvolvimento do projeto hidráulico. Então, nós vamos começar aqui com o desenvolvimento dos pavimentos. Então, nós iniciamos pelo pavimento térreo, e aí com altura de 315. Acima, a gente insere o barrilete. Vamos supor que o pavimento cobertura, né, a parte da platibanda tem aí 250 de altura. A gente vai dar um OK. E aí, dentro do barrilete, a gente vai inserir a nossa planta limpa, tá? Normalmente, eu começo pela definição do barrilete, porque a gente precisa colocar o reservatório, definir os pontos de descida, para depois a gente fazer o térreo. Então, a gente começa pelo barrilete, abre o croquis, vem em ferramentas, vamos procurar o nosso arquivo, da nossa planta limpa, vamos abrir, né, insere em todos os níveis, que seria o nível 0, trazendo a mesma cor, né, de uma layer só. E aí, quando esse arquivo chegar até aqui, nesse caso, a gente não vai usar o pavimento e cobertura, tá? A gente vai usar apenas o pavimento da planta limpa, da planta baixa mesmo. Lembrem sempre de colocar o terreno. Vamos fazer a conversão de escala e origem. Então, converter para escala. Eu sei que a parede vale 15, sempre com o orto ligado. Clica de um lado, clica do outro, digita 15 e dá um Enter. Enquadra. E agora a gente vai posicionar a origem do projeto. Vou colocar bem nesse cantinho aqui na frente da edificação. Tá? Como que eu inicio esse projeto? A primeira ideia é a gente definir o posicionamento do reservatório. Então, nessa casa aqui, o posicionamento do reservatório ele é nessa região aqui. Tá? Então, a gente vai trabalhar com um reservatório aí de 1.000 litros. Tá? Então, a gente vem aqui em ferramentas, perdão, hidráulico. A gente vai definir o cilindro isométrico para o nosso posicionamento. Tá? Então, a gente vai clicar aqui. Vou só mudar aqui a layer para ele ficar numa outra cor. Então, cilindro isométrico. Clico. Clico de qualquer tamanho, tá? Ele vai abrir essa janelinha para a gente poder editar. Então, a gente vai trabalhar com um reservatório de raio, de diâmetro 110. 110 não, desculpa, de 140 de diâmetro. É um exemplo, tá bem? Vocês vão procurar o que vai atender a necessidade de vocês. Então, como aqui é o raio, a gente pode digitar 70. A altura desse reservatório é 105. E essa elevação é o valor que vocês vão analisar no arquitetônico e verificar a possibilidade de levantar esse reservatório. Então, a gente vai trabalhar aqui nesse exemplo, tá? Vocês têm que atender o arquitetônico de vocês com uma altura de 80 centímetros de elevação, tá bem? Então, aqui é a altura que eu estou trabalhando para esse reservatório. Vocês têm que analisar o arquitetônico de vocês. Então, ok. Agora eu posso clicar nele e só mover, né, para a posição mais adequada que eu achar pertinente aqui. Eu sempre recomendo a gente fazer uma linha no eixo perpendicular desse reservatório para que a gente consiga trabalhar sempre com esse eixo, tá? Feito o lançamento dele, nós vamos definir os pontos de descida de água, tá? Então, aqui essa casa tem vários pontos de descida. Então, eu tenho que fazer um traçado que, desde que atenda esses 2 banheiros até o restante todo da edificação. Pelo porte dessa edificação, eu normalmente faria um traçado que atenderia esses 2 banheiros e um outro traçado que atenderia o restante da edificação. É claro que eu não vou desenvolver essa casa inteira, eu só estou explicando o passo a passo para vocês criarem o de vocês, tá bem? Então, nesse caso, eu vou fazer o traçado apenas para atender esses 2 banheiros aqui. Mas eu faria um outro traçado para atender a parte do fundo, tá? Então, a primeira coisa é a gente marcar o ponto onde vai descer essa água, né? Então, como aqui a gente tem todos os elementos numa única parede, ele vai descer aqui no vaso e ele se ramifica para o lavatório e para o chuveiro. Aqui, como nós temos 2 elementos, né, são paredes distintas, então a gente tem que descer 2 colunas para atender essa edificação, tá? Então, começo aqui fazendo o offset, então tudo vai ser 5 centímetros dentro da parede. Então, vamos começar com o offset, clica na linha, clica para o lado, digita 5. A mesma coisa a gente vai fazer nessa parede e nesta outra parede. É apenas 5 centímetros que a gente
estabelece. Agora a gente vai fazer a marcação, né, desse meio aqui, que é o ponto onde vai descer a água. Então, é exatamente aqui a gente vai fazer a descida de água para atender essa casa. Agora, aqui, a gente pode fazer a descida centralizada com o próprio lavatório, nesse caso aqui. Bom, feita a marcação, a gente vai trabalhar com o lançamento. Nós estamos no pavimento barrilete, então todas as colunas aqui a gente vai deixar na posição 10. Então aqui embaixo a gente já deixa na posição 10, porque todo o cano e o ponto de descida vai descer ali na posiçãozinha 10, tá bem? Para fazer esse lançamento, a gente vem hidráulico, coluna, água fria, né, PVC rígido soldável. E no caso do vaso sanitário, a gente trabalha com 50 milímetros. No lavatório, pia de cozinha, lavanderia, a gente usa 25. Então, sempre a opção ambas, dá um OK. Vou clicar aqui no ponto, arrasto, está inserido. Vem aqui no outro, arrasto, está inserido. E aí aqui a gente vai ligar o comando novamente para mudar para 25 milímetros. Então, vou clicar aqui e arrasto, está inserido. Então, as três colunas, elas estão na posição 10. Agora, a gente vai montar um traçado que consiga atender com eficiência ambos aqui, né? Então, vamos supor que eu vou sair com a coluna daqui, ó, com a tubulação. Então, eu vou pensar num traçado que atenda. Então, a gente vai rascunhar um traçado desse barrilete. E aí, aqui a gente pode puxar para fazer uma ramificação para atender lá do outro lado. Vou puxar mais ou menos aqui. Aqui não seria interessante jogar parede 5 porque a gente acaba nem tendo espaço para isso, né? Então, aqui eu tive que trabalhar com essa condição. Então, eu rascunhei o meu barrilete, né? Lembrando que aqui a gente tem que fazer aquela verticalização, né? Então, quando a gente tem um reservatório, ele sai do ponto de água, aí ele desce, e aí ele vira, que aqui seria a posição 10. Então, mais ou menos aqui a gente coloca o registro, né? Então, aqui é onde ele vai estar conectado com o reservatório, certo? Então, aqui ele estaria conectado com o reservatório, aí ele desce, e aí aqui embaixo a gente colocaria o registro, tá? Pensando nessa verticalização. Então, para fazer isso, a gente vai fazer aquela questão dos risquinhos. Quem estava em sala acompanhou, né? Então, a gente vai fazer os risquinhos aqui. A gente vai fazer 3 risquinhos com um distanciamento de 15 a 20 centímetros, tá? Então, vamos fazer o risquinho aqui. A gente vai trabalhar com o offset. Aí a gente digita a distância de 15. Aqui que desligou. 15, 3 risquinhos, tá? Agora a gente vai desenhar o cano. Para começar a desenhar o cano, a gente começa a partir desse ponto, que esse ponto aqui é o ponto onde vai subir para conectar com o reservatório. E aqui é onde vai ficar o registro. Então a gente começa a desenhar o cano aqui. Sempre desenhando no sentido do fluxo de água, tá? Então a gente vem aqui em hidráulico, tubo, a gente coloca o diâmetro de 50 milímetros. E a gente vai sair clicando, tá? Então, a posição 10 já está definida aqui, tá? Então, opa, aqui essa posição 10 já está definida, então a gente já consegue fazer isso com exatidão. Então, a gente vai clicando sempre no sentido do fluxo, até chegar no ponto de utilização, tá? Terminou o primeiro lado, a gente vai continuar aqui, ó. Nunca façam contra o fluxo, tá, pessoal? Deixa eu fazer. Desenhamos essa condição de lançamento, certo? Agora a gente vai gerar o isométrico para fazer essa condição aqui. Tá? Então a gente vai criar esse isométrico. A gente vem hidráulico, detalhe isométrico, só para a gente poder visualizar esse ladinho aqui, tá? A gente clica em abrir. Se o ângulo não for legal, a gente muda, tá? Tanto que a gente pode fechar aqui e clicar novamente e escolher o ângulo de visualização que ficar melhor. Tá? No caso nosso, que tá interessante.
Então, essa segunda linha é onde a gente clicou para fazer o cano daqui para cá. Então, daqui a gente vai clicar para fazer essa verticalização para conectar com o reservatório, tá? Então, a gente vai ligar o cano, só que aqui no isométrico a gente sempre liga o ponto relativo ao plano, tá? Pessoal, deixa eu só fechar a porta aqui, porque tá um pouquinho mais de barulho. Então, continuando aqui, pessoal, nós vamos. Sempre no isométrico tem que estar o orto ligado, intersecção e ponto relativo ao plano. Então, a gente vem aqui em hidráulico, tubo, 50. Aí eu posso clicar daqui para cá ou daqui para cá, tá? Eu vou começar daqui, que já é a posição lá na parte superior. Como o nosso reservatório tem 80 de elevação, eu vou contar mais 20 centímetros, que seria a parte de conexão para o próprio reservatório. Então, a gente tem 100 de altura. Aqui a gente digita 100 de novo e clica aqui para chegar e conectar com o 10. Então, a gente acaba tendo essa verticalização aqui, tá? Nesse ponto aqui, que é o ponto onde sai a água, a gente tem a chamada tomada d'água. Então, a gente vem hidráulico e coloca a tomada d'água. Sempre cuidem com o material. Então, tomada d'água curta, de 1 para meia, e atribui e dá um Enter. Agora, nós vamos, nesse mesmo ponto, clicar aqui e abrir a tomada d'água. A gente precisa estabelecer uma pressão inicial. Essa pressão inicial, ela depende muito do tamanho do reservatório. Seria a quantidade de água que a gente tem acima desse ponto aqui, que vai dar uma pressão inicial. Para esse reservatório, a gente vai estabelecer de 0,85 metro de coluna de água, tá? Então, é uma pressão inicial que existe nesse ponto aqui, tá bem? Então, não pode esquecer de colocar essa tomada d'água. É interessante que, como a gente está aqui já no isométrico, a gente coloque as peças, né? Pelo menos dessa região, coloque o registro. O registro que vocês vão usar aqui vai ser o registro de gaveta mesmo, tá bem? Porque ele não tem a opção de um registro daquele de PVC. Então, a gente vai vir aqui em hidráulico, tá? No caso, toda vez que colocar registro, cuidem com essa questão da posição. Se eu apertar o F11, ó, percebam que tem mudança do eixo. Então, eu quero que esse registro fique a pontinha para cima. Então, eu vou usar essa posição. Então, hidráulico, registro, clico aqui, registro bruto de gaveta, atribuo e puxo para a parte superior, para ele ficar assim, lançado. É importante também a gente já inserir essas peças aqui, ó, desse trechinho que está sendo visualizado. Então, a gente vem em elementos, definir peças, pendentes. Então, ele vai começando a orientar vocês, ó. Bem aqui, eu sempre comentei em sala que a gente vai adotar sempre curva na parte aqui do nosso barrilete. Então, clique em atribuir. Aqui seria um T, aqui uma outra curva, e aqui ele vai pedir para vocês confirmarem a tomada d'água, e talvez ele peça para confirmar alguns canos. Então, pelo menos nessa etapa aqui, a gente já tem todos os elementos lançados. Voltando aqui, nós vamos agora terminar de inserir as peças desses locais. Sempre no ponto que desce a água é a curva, tá bem? Então, a gente vai vir aqui, ó, nesse caso, esse trechinho tá com 50 e aqui o cano é 25. Como é um trecho curto, eu já posso, nesse trecho mesmo, deixar alterado para 25 milímetros, tá bem? A gente já pode deixar alterado aí para 25 milímetros. E a gente, com essa visualização geral aqui, a gente já pode colocar ele para definir todas as peças pendentes. Então, percebam que ele vai mostrando, ó. Então, aqui é uma curva. Percebam que ele não colocou ainda. Por qual motivo? Aqui que eu peço sempre uma atenção de vocês. Eu sempre recomendo que a gente faça o pavimento de baixo antes de colocar essas peças aqui, para elas não darem duplicidade, ou até mesmo para o programa não deixar de colocar. Até porque, como eu não fiz a parte de baixo, ele não sabe qual que é a peça que vai aqui, aí ele está jogando um cap. Então, sempre quando a ponta final de um cano, ele joga um cap. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte, antes de dar continuidade, a gente vai copiar isso para o pavimento de baixo, que são essas colunas com as suas posições. Então, a gente pode fechar aqui, posso clicar no croquis com o botão direito e posso colocar em copiar croquis. Então, a gente vai copiar do barrilete para o térreo, somente a coluna, arquitetônico e hidráulico, tá? Dou um OK. Quando a gente abrir o térreo, as colunas vão estar aqui. Esse rascunho do reservatório, a gente pode apagar, porque ele não terá utilidade nessa etapa.
E a gente deixa só as colunas. Só que aqui as colunas, elas estão no pavimento térreo. Então, elas devem estar na posição abaixo da laje. Então, a gente vai abrir uma por uma e colocar o valor de 300 para essa posição. Lembrando que cada projeto tem que atender à sua arquitetura. Eu estou dando apenas um exemplo. Então, conforme as alturas do arquitetônico de vocês, que vocês deverão fazer essas alterações, tá? Então, essas colunas já estão no pavimento de baixo. Feito isso, a gente pode voltar no pavimento superior e definir as peças que faltam aqui, tá bem? Claro que vocês já podem também estar apagando o rascunho, porque a gente já fez o que deveria ser feito, né? Então, acho que até para melhorar a visualização aí de vocês, eu já vou apagar esse rascunho aqui, tá bem? Agora a gente já pode definir as peças, como o pavimento de baixo já foi conectado às colunas. Então, venhamos em elementos, definir peças pendentes. Ó, agora percebam que ao invés de cap, ele já entende que é uma curva para conectar com a parte de baixo. Sempre no barrilete adotar curva, que a gente vai atribuindo. Ele marcou na outra região também, na outra região, o T de redução, o joelhinho de 45, a outra curva de 90. Às vezes ele pede para você confirmar alguns canos, e aí só vão confirmando. E aí tá definido todas as peças do nosso barrilete, tá bem? Agora a gente pode ir lá no térreo. Então, toda a parte aqui já está lançado com as peças, enfim. No térreo agora, antes da gente fazer esse lançamento aqui dos isométricos, vamos entender que o reservatório vai estar aqui, então é importante que essa coluna, esse reservatório seja alimentado. Então, eu sempre recomendo no térreo, vamos supor que desse lado está o hidrômetro, a gente vai vir com um cano, né, um desenho de uma linha, mostrando que essa água vai subir a uma parede. Então, vamos supor que ele sobe nessa parede aqui, tá? Quando a gente representar esse cano aqui, ele se chama cano de alimentação, tá? Então, ele é um caninho verde. Então, aqui é como se fosse o alimentador predial, aqui vai ser o hidrômetro na frente do terreno. E aí, esse cano vai subir numa parede até chegar lá na parte superior. Então, a gente vem aqui e faz um offset para fazer a marcação, tá? E aí, a gente vai lançar uma coluna. Essa coluna aqui é como se fosse no chão. Então, essa coluna a gente vai chamar de coluna de alimentação. Aí ela vai ser de 25 milímetros, só que o posicionamento dela agora a gente vai colocar negativo, vou colocar em torno de menos 20, menos 30, porque ela vem pelo chão, tá? Então, eu adotei menos 20 e vou lançar essa coluna. Feito o lançamento dela, a gente já pode desenhar o cano nesse trecho. Então, hidráulico, tubo de 25, sempre no sentido do fluxo, até chegar aqui. Tá? Essa coluna, vamos lembrar que ela vai subir até a parte superior. Então, a gente vai clicar nela, deixar selecionado, e a gente vem em elementos, coluna, copia para o pavimento de cima, que ela vai para o barrilete. Depois a gente ajusta a posição dela lá. Mas por que eu já fiz essa cópia? Para que a gente consiga já colocar a peça desse trecho aqui, tá bem? Então, a gente pode vir aqui em elementos, definir peças, né? Mas antes de definir as peças, perdão, vamos colocar as duas que são encaixadas aqui. Que no hidráulico a gente tem o alimentador predial. E aí seria a primeira opção, só atribui. E aqui a gente tem um registro, nessa região aqui, que seria o hidrômetro, né? Nosso cavalete. E aí tá lançado. Agora a gente precisa colocar a curvinha que tá aqui, né? Então a gente vem aqui em elementos, definir peças pendentes, né? E a gente vai passando até ele observar, ó. Você vê que ele entende que é uma curva. Aqui, por não ser a parte de dimensionamento, a gente pode usar o joelho, sem problema nenhum, tá? E aí tá definido as peças dessa região aqui. Agora, o principal é a gente entender aqui, ó, como montar essa etapa, tá, pessoal? Que essa etapa aqui é a parte do isométrico. Então, para fazer o isométrico, vocês têm que estar com o desenho pronto de vocês. Eu vou desenhar apenas um banheiro, tá? Para o vídeo ficar mais curto. Então, eu tenho que rascunhar. Você tem que desenhar, ter as medidas, né? Tem a concepção de projeto de vocês. Porque sem a concepção, gente, vocês não conseguem sair do lugar, tá? Então, eu sempre recomendo essa questão da concepção de projeto que ela tem que atender. Senão, aí não vai ficar interessante.
Então, cuidem quanto a isso para que vocês não sejam prejudicados. Um bom projeto ele tem que ser feito uma boa concepção, um bom desenho. Então, rascunhem primeiro com todas as medidas, para que esse projeto realmente atenda a necessidade de vocês, tá? E eu acho que facilita também a questão do isométrico quando vocês realmente montam o desenho, beleza? Então, vamos lá. Ah, vamos começar essa etapa aqui. Vamos rascunhar primeiramente. Então, o chuveiro, a gente marca o eixo dele. Gente, peço perdão, estão cortando grama aqui, então acho que vocês vão sempre escutar um pouquinho no fundo isso, tá? Tá um pouquinho chato, mas é o que eu consigo. Então, a gente vai marcar o meio que já existe aqui. O lavatório nunca é no meio, a gente marca no meio, mas a gente faz um deslocamento aí de 15 centímetros pelo menos, né? Para ele não chocar com o sanitário. Bem? E aí vocês vão ter ducha higiênica, né? Sempre façam a ramificação do lado do chuveiro. A gente vem aqui, faz um offset de 20 centímetros pelo menos. E aí essa ramificação. Nesse exemplo, eu não vou fazer ducha higiênica, tá? Mas o de vocês tem que ter ducha higiênica, tá bom? Com esse rascunho, a gente vai criar um isométrico dessa região. Então, a gente vem aqui, detalhe isométrico. E aí a gente vai abrir. O ângulo, vocês têm que ir testando. Ó, eu posso trabalhar com esse ângulo aqui. Ah, não gostei desse ângulo. Vamos rotacionar ele aqui para a gente tentar um outro lugar, outro. Esse normalmente eu gosto, tá? Então, para a gente começar, toda vez que for fazer isométrico, a gente desenha a coluna principal primeiro e depois a gente vem fazendo as ramificações, tá? Mas para isso a gente tem que ligar o ponto relativo ao plano, o ortogonal e a intersecção. Então, a gente vem aqui hidráulico, tubo. Agora a gente volta para água fria de 50 milímetros. E aí a gente clica aqui e digita o valor que vale. Então, aqui ela vale 300, né? Ó, percebeu que ela fixou. Depois a gente vai fazer o posicionamento do registro, que é 210. Aí depois a gente vai para a posição de ramificação do chuveiro, que é 130. Depois para a posição da válvula, que é 110. Depois para a posição do próprio vaso, que é 33. Feito isso, desliga o comando e vamos agora desenvolver a ramificação. Então, aqui vai ser a válvula e aqui é a nossa ramificação do chuveiro. Então, eu ligo o comando de novo, mudo para 25. E a gente vem. Sempre digita o valor para começar. Então, 130. Aí eu digito 130 de novo. Aí eu vou digitar agora o próximo valor, até descer, né? A ramificação do chuveiro é no 90. Agora a gente vem até lá pertinho do chuveiro, na linha. Digita 90 de novo. 110 e 210. Tá? Para fazer a ramificação do lavatório, a gente vai continuar a partir daqui do 90. Então, digita 90 de novo para começar, desce até 20, passa aqui por baixo, vai lá no lavatório, digita 20 e sobe até 60. Então, a gente tem aqui o lançamento básico. Se fosse colocar uma ducha higiênica, daria para colocar aqui, né? Que é sempre sentado do lado direito, que é o posicionamento, tá? O que eu tenho que colocar aqui? As minhas peças de utilização. Então, a gente vem hidráulico, peça de utilização, sempre com o eixo deitado, tá? Então, aqui a gente vai ter um chuveiro, clica, sempre o filtro ligado, chuveiro de 3/4. Atribui, puxa para frente. Não puxem muito, porque senão ele vai longe, tá bom? Aqui, o lavatório. Então, a gente vai pegar aqui o lavatório com o joelho, puxa para frente. E aqui o nosso vaso sanitário, que ele já dá a opção aqui, vaso com válvula, até pelo diâmetro, né? Com o F11, a gente muda o eixo. Esse posicionamento é para a gente usar o registro de gaveta e o de pressão. A gente vem aqui, hidráulico, registros. Então, vamos lá, registro de gaveta, puxa para frente, ó, percebam que tem que puxar para frente para ele não ficar torto. E aqui a gente tem o registro de pressão, que é esse símbolo aqui, ó. Para colocar a válvula, a gente vai apertar o F11 e mudar o eixo, ó, perceba? Aí aqui a gente vai colocar a válvula também é um registro, só que aqui é a válvula de descarga. E aí eu puxo pro ladinho nesse caso, não é para frente. E aí a gente tem lançado todos os elementos. O que está faltando aqui? A gente definir as peças gerais. Então, com ele aberto, a gente vem aqui em elementos, definir peças pendentes. Tá? Então, aqui, pessoal, é a partezinha que conecta lá com a pontinha de cima. Então, aqui a gente normalmente usa uma luva.
Então, a gente pode descer na lista aqui. Tem luva soldável. Atribui, tá? O próximo, ele vai pedir para confirmar cano, o T de redução, né? Aqui a gente não usa curva, tá? Diferente lá do barrilete, que eu recomendei que vocês colocassem curva em todo o barrilete, aqui a gente vai trabalhar com o joelho, tá bom? Então, atribui, T, ó, todos colocando o joelho, só podem ir confirmando. A partir do momento que você escolheu o primeiro joelho, ele vai entendendo que todos os outros serão joelho também, tá? Vai atribuindo e está definido todas as peças aqui do nosso elemento. Então, os isométricos vão fazer um por um e fazer essa conferência, tá bem? Terminei, posso fechar. O que está faltando? A gente arrumar aquela alimentação lá na parte superior, né? Então, vamos lá no barrilete. Ó, a alimentação está aqui. Primeira coisa, a gente só copiou a coluna, a gente nem arrumou a posição dela. No barrilete, as posições são 10. Então, eu abro ela, mudo a posição dela para 10. E agora eu vou rascunhar o cano para chegar no reservatório. Vamos supor, vou apagar esse isométrico só para a gente não ter, que ele vai vir por esse lado. Então eu tenho que pensar numa forma desse traçado ser eficiente para atender aqui. Tá, então a gente vai pegar aqui no ponto. Aqui eu vou tentar trabalhar com 45, ó, mas mesmo assim, ó, 45 não fica tão atendível, né? Então eu vou fazer ele reto mesmo. E faço nesse formato. Aqui, ao invés de 3 risquinhos para fazer aquela verticalização, a gente vai fazer apenas 2, porque aqui a gente não precisa colocar registro, tá? Então, a gente vem aqui com o offset e faz apenas um. Ferramentas, offset, clica na linha. Tá? Então, só 2 risquinhos é suficiente. Aí, a gente vai desenhar o cano. Então, a gente vem hidráulico, tubo. A diferença é que agora o tubo é a alimentação. Lembrando que a posição tem que estar 10, né? Então, a gente arrumou a coluna e consegue ir desenvolvendo ele todo aqui na posição 10. Até o primeiro risquinho, tá? Agora a gente vai criar o isométrico de novo para fazer essa questão dos posicionamentos. Esses risquinhos aqui eu já posso apagar, porque eles já foram utilizados, né? Então, se quiser já limpar a planta aqui conforme vocês forem terminando. Vou abrir o isométrico. Então, detalhe isométrico. Para que a gente tenha essa visualização aqui. Vou abrir. Ó, então, é desse ladinho aqui. Então, a gente vai usar ele subindo do segundo para o primeiro. Então, hidráulico, tubo, mas vamos lembrar que a gente tem que ligar o ortogonal, intersecção, ponto relativo ao plano. Então, aqui a gente clica e digita 10. Agora, qual que é a altura? Gente, a água saindo da caixa d'água está aqui embaixo. Aqui chega, que é a alimentação, ela vai lá em cima. Então, tem que fazer a continha, né? Aqui a gente vai estipular 2 metros, tá? Mas vocês têm que desenhar o reservatório, rascunhar, conforme a gente fez em sala, para entender quem são essas alturas, tá bem? Então, aqui a gente vai, digitou 10, eu vou digitar o outro em 200. Então, assim, não adianta usar as mesmas medidas, porque não é atendível. O de vocês é um sobrado, é uma outra realidade de edificação. Então, vocês têm que atender a realidade de vocês, beleza? Aí, vem aqui no outro ponto, também digito 200, e aí a gente tem isso aqui, ó. É isso que eu quero que vocês entendam. Ele tem uma altura aqui e tem uma altura aqui. E aí, qual que é essa? Tá? Aqui, nós vamos definir também as peças que estão faltando. Nessa pontinha vai ser uma flange. Tá? E o restante são as curvas. Então, definir peças pendentes. Tá? Então, ele vai definir o joelho. Aqui não precisa ser curva, tá, gente? Pode ser joelho porque é só alimentação mesmo. E aí, nessa pontinha, ele vai entender que é um cap. Aí, a gente vai desligar os filtros para aparecer a opção aí de um adaptador soldável com flange, né? Aqui, ó, adaptador soldável com flange para caixa d'água de 25 milímetros para 3 quartos. Atribui e tá inserido. Tá feito aqui o nosso projeto nessa etapa, tá? Esse isométrico é legal vocês guardarem para que vocês tenham como representação de detalhamento, tá? Eu falei em sala que alguns a visualização não fica legal, aí não compensa vocês imprimirem ele, tá? Feito isso, está tudo lançado, todas as peças e tudo mais, o que que vocês irão fazer? A gente vai colocar o projeto para rodar, né, para dimensionar. Então, a gente vem aqui em elementos, verificar pressões. Aqui é óbvio, não vai passar tudo, né? Porque a gente não tem problema aqui.
tá bom? O dimensionamento ele é na parte de baixo, mas é importante que a gente abra os trechos para analisar se está tendo problemas ou não, né? Então, por exemplo, bem nesse T, vamos verificar qual que é a pressão que ele chega? Né? Então, nessa conexão, se você abrir a opção pressão, ele vai mostrar que naquela peça está chegando com 1,41. Então, ele tinha inicialmente lá em cima, começando, no ponto anterior, 1,75. Ele perdeu 0,34 e ele está com 1,41. Tá? Aí, se eu quiser saber quanto que ele está chegando na coluna, né? Se eu chegar aqui, ó. Quanto que ele está chegando aqui, né? Nessa coluna, ele está chegando com 1,41, certo? É que aqui não tem os pontos de pressão atendíveis, né? Então, a gente tem algumas situações. Agora, esse daqui, vamos ver. Qual que é a pressão que ele está chegando? Né, ó, já que chegou com 0,69, né? Porque aqui a gente tem os pontos na parte de baixo para serem atendidos, tá? Mas e se o projeto não passar com as pressões, o que que eu tenho que fazer? Aumentar o reservatório, vocês já não conseguem mais. Ou reformula um traçado melhor, ou aumenta os diâmetros para 60 milímetros. Só que quando aumenta o diâmetro, não pode esquecer de ter que fazer também o ajuste das peças, porque aumentar diâmetro na ajustar peça vira uma bagunça, aí vira tudo errado, tá bom? E aí ficou comprometido o projeto de vocês. Então a gente vai na parte inferior e vai verificar, né? Elementos, verificar pressões. Ele também passou aqui porque a gente só tá com um ponto, né, gente? Não tem nem como não passar. Começou um exemplo de desenho mesmo, mas caso não passasse, a gente tem que abrir o ponto, ponto por ponto, ver os problemas de pressão que estão sendo dados, tá? Bom, para finalizar aqui, o que a gente teria para imprimir? Você já tem o isométrico feito. O que falta é gerar os cortes. Então, a gente vem aqui em elementos, corte, e aí de um lado para o outro, sempre com o orto ligado, a gente arrasta para cá, e aí a gente vai abrir, ele define o corte, tá bem? A parte de prancha, eu comentei tudo na última aula para vocês, então isso daqui não vai aparecer no vídeo, porque aqui é só mais o intuito do passo a passo no computador mesmo, tá? Mas a parte de prancha já foi orientado para vocês. Quando forem salvar, o que que vocês vão fazer? Vocês vão salvar o térreo, então ferramentas, gravar, certo? Vão fechar, vão lá em barrilhete, ferramentas e vão gravar. Então, vocês vão ter já dois arquivos salvos, certo? Agora, o isométrico e o corte, vocês vão estar aqui com o pavimento térreo aberto, vocês têm essa opção aqui, ó, gerar prancha. Quando for gerar prancha, vocês vão desligar a opção barrilete e térreo. Por que que vocês vão desligar? Porque vocês já fizeram o salvamento individual. Professora, por que que eu não posso salvar por aqui? Gente, porque normalmente a planta é grande, ela não cabe no espaço. Aí vocês já vão ter que salvar individualmente mesmo. Então, eu só estou adiantando o processo. Deixem para fazer nessa etapa aqui somente os detalhamentos, né? Então, todos os cortes, todos os isométricos, a gente consegue salvar tudo de uma vez. Então, a gente vai dar um OK. Ó, aqui ele conseguiu salvar em dois arquivos. Então, percebeu que não aparece nada? A gente pode vir em prancha, mostrar layout. Então, vocês vão salvar esse, depois vem e salva esse. Tá? E aí vocês vão ter todos os detalhamentos, né? Lembrem que não é desse jeito que a gente imprime. A gente tem que fazer aquela questãozinha do retângulo que eu comentei com vocês. Então, tem que fazer toda uma organização, cotagem, tudo mais. Aqui, a lista de material e legenda, eu não tinha gerado, né? Mas gerem antes de salvar. Vocês sempre vão vir aqui, lista de material, insere no desenho e por pavimento. Por CTR, a gente também vai seria uma legenda de símbolos e legenda de indicações. Tá? Então, feito aqui, vocês podem estar salvando, tá? No pavimento superior, que é o nosso barrilete, vocês vão gerar apenas a lista de material, tá? Então, lista de material, insere no desenho. Então, vocês terão duas listas de material. E aí, seria isso. Aí, depois é uma questão de organização, que é aquela que passei na última aula para vocês, né? Como vocês vão organizar, a apresentação de projeto, ela é de extrema importância. Tá bom? Eu espero ter ajudado. Aqui é um passo a passo bem rápido, mas só para dar um norte aí das etapas que vocês desenvolvem o projeto. Lembrem, isométrico vocês têm que rascunhar antes, marcar as medidas para facilitar o desenho de vocês, tá bom? Então, até mais. Qualquer dúvida, a gente vai ter aula ainda essa semana e aguardo vocês.